Alô, meus queridos, demoramos um pouco, mas estamos de volta e, como sempre, trazendo coisas muito importantes para a nossa edificação. Eu quero começar hoje recapitulando, lembrando das coisas bem simples, né, que a gente já sabe há muito tempo, mas é importante para que a gente possa chegar ao que a gente quer falar, né? Começando a falar sobre a condição do homem, que, como todos nós sabemos, nós nem todos são filhos de Deus, né? Para que nós sejamos filhos de Deus, nós precisamos nos fazer filhos de Deus através do sacrifício de Jesus, né? E estamos começando por aí, nós vamos discorrer agora sobre algumas coisas, sobre o princípio, a salvação, que é a passagem, que é o sacrifício de Jesus, que nos faz lembrar, nos liga a passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, né? Sempre aprendi, desde que eu entrei na igreja, que o Mar Vermelho, ele simboliza o sangue de Jesus, né? E então nós passamos por esta fase e teve aquele tempo do deserto, que foi um lugar de prova, né, de muita prova. E depois os que sobraram, né, os que nasceram no deserto, passaram pelo Rio Jordão, né? Jordão aqui eu aprendi que se trata do Espírito Santo. Então, considerando isso, nós podemos dizer que após as provas, após o propósito de Deus, nós entramos na jornada agora de precisarmos ser cheios do Espírito Santo, né? Então, o povo adentrou a terra prometida, né? E aqui, como muitas vezes eu já ouvi falar, acho que até mesmo já falei sobre isso, a gente sempre ligou a terra prometida ao arrebatamento, à morada no céu. Mas aqui eu creio que o Senhor tem me mostrado, eu quero trazer para os irmãos, aqui nós vendo a terra prometida como um lugar, aquele lugar de santidade, de comunhão com Deus, de vida realmente plena na presença do Senhor, o máximo que se pode aqui nesta terra, né? Já é aquele crente seguro, aquele crente que tem certeza da sua salvação, aquele crente que já anda com o Senhor, já é aquele crente que ele, podemos dizer, ele é bem sucedido em tudo, né? Não quer dizer que ele vai ficar rico, isso, aquilo, mas ele é um crente tranquilo, né? É um crente próspero. E esta é a condição que Deus nos quer para que nós possamos ir morar na glória, meus irmãos, porque não vai ser aquele, vamos que vamos todo mundo, e todo mundo é crente, todo mundo vai morar no céu. Não é assim. Tem os processos, tem as provas, e nós precisamos passar por elas e chegar a este patamar de crentes verdadeiramente firmados no Senhor. Gente que anda com o Senhor. Então esse é o crente que vai morar no céu. E é o crente que chegou à terra prometida, né? Que é um crente, digamos assim, próspero tanto nas coisas espirituais quanto nas coisas materiais. Não quer, volto a dizer, não é que vai ficar rico, mas é aquele servo de Deus que ele está contente na pobreza, na riqueza, como quer que o Senhor o tenha conduzido, tenha feito chegar, ele está tranquilo, sossegado. Então esse é o crente que
que está pronto para ir morar no céu. E quando o Senhor falou, prometeu a terra prometida para o povo de Israel, a terra que mana leite e mel, ele falou que tinha lá muitos inimigos, ele mostrou que tinha muitos inimigos, os espíritos inclusive foram ver, e o Senhor mandou que fossem todos destruídos. Não era para deixar ninguém, porque e se deixasse, aqueles que ficariam iriam ser como espinho nos olhos do povo e como estariam agarrados às suas ilhargas. Ilhargas é a parte do corpo assim, que eu já pesquisei, né, que é a parte de baixo da barriga, né, e aqueles que não matassem, que não fossem destruídos, estariam então ali nesta condição, seriam pedra de tropeço na vida do povo. E eles entraram ali, cada um com a missão de conquistar as suas terras, de matar aqueles inimigos todos. Mas, como nós vemos, nem todos morreram, né? Nem todos foram destruídos, inclusive até hoje nós vemos o resultado disso aí, né? Os inimigos ali sendo causa de sofrimento para o povo de Israel. Agora mesmo nós estamos vendo ali uma guerra que com certeza vem disso aí, né? E aí tem uma lição para nós, meus queridos, é que assim como foi naquele tempo, a parte humana, também espiritualmente, o recado de Deus para nós é o mesmo. Nós nos convertemos, fomos provados, e durante o tempo que nós estamos aqui nesta terra, nós temos, Deus tem propósito para a nossa vida e nós precisamos ser aperfeiçoados. E muitas coisas, apesar da gente já ter entrado na terra prometida, a gente já está salvo, já está vivendo com o Senhor, nós ainda não conseguimos ter vida abundante. Aquela vida abundante que a palavra nos promete, né, que eu até falei dela aqui há pouco. Não conseguimos. Nós vemos que às vezes nós podemos ficar manquejando, cheio de dificuldades, um dia está bem, um dia está mal, um dia está triste, um dia está assim, um dia está assado. Então isso aí é consequência, evidência de inimigos que precisam ser mortos. E que o povo de Deus, nós como povo do Senhor, nós temos que encarar isso como sendo uma coisa que não é normal. O servo do Senhor viver angustiado, ansioso, atribulado, murmurando, sofrendo de derrota em derrota, às vezes está bem, mas outras horas está arrasado, cheio de problemas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos vida em abundante, paz abundante, alegria abundante. É isso que Deus quer para todos os seus servos, em todos os níveis da sociedade. E nós, hoje nós paramos por aqui nessa parte, vamos entrar numa parte que eu fiquei muito feliz de conhecer, e nós vamos entrar no Apocalipse, né? Aquele Apocalipse que muita gente tem medo, né? E eu mesma, durante muito tempo da minha vida, preferi não me deter muito no Apocalipse, mas esses dias eu meditando, já graças a Deus o Senhor já tem me aberto o entendimento, e esses dias eu meditando, o Senhor me mostrou, me fez ver de uma maneira muito clara coisas importantes exatamente nas 7 cartas do Apocalipse. E nós vamos discorrer um pouco, não vamos falar muito porque o vídeo ficaria muito extenso, né? Então a gente vai dar, digamos, umas beliscadinhas no Apocalipse, nas 7 cartas, e vamos meditar, os irmãos, principalmente aqueles que são pastores, aqueles que pregam a palavra. Eu creio que é muito importante se deter nestas cartas, porque elas dizem muito
muito a respeito da igreja de hoje. Não é aquela igreja que ficou lá no passado, lá em Éfeso. Não, é uma igreja que está viva hoje e que Deus está mostrando os tropeços, mostrando aquilo que precisa ser aperfeiçoado na nossa vida, mostrando o padrão ideal para o servo do Senhor. A primeira carta que nós vamos tocar aqui é a carta à igreja de Éfeso, né? Que a palavra diz aqui que ele perdeu o primeiro amor, né? Aquela igreja perdeu o primeiro amor e o Senhor a instiga a voltar àquele primeiro amor. Eu posso imaginar que a igreja era uma igreja muito trabalhadora, muito voltada para o Senhor, mas ela esfriou. E ela ficou, digamos assim, só na religiosidade, né, nas tradições, e perdeu aquele fogo, aquele fervor que tinha no começo, e o Senhor recomenda que essa igreja volte ao seu primeiro amor. Nós estamos falando, e cada um deve refletir para saber como está a sua vida, a sua condição de igreja, como é que eu estou, será que eu estou nessa condição de religiosidade, de viver no passado, mas não tem aquela essência mais do Espírito Santo vibrando dentro dela, dentro de cada um de nós. Então, essa é a igreja de Éfeso. E nós vamos aqui para a igreja de Esmirna. Coisa maravilhosa, que Deus não tem nada contra a igreja de Esmirna. A igreja que nós podemos ver lá desde o passado, é a igreja que sempre foi sacrificada, são aqueles servos que morreram, que foram cerrados, que foram sacrificados pela obra do Senhor, e muitos servos do Senhor morreram naquela época. E esta igreja, ela está viva, ela continua até hoje. Um dia desse eu estava ouvindo uma reportagem, um vídeo, que cerca de 5.000 irmãos nossos são mortos todos os anos por causa do Evangelho. Então a gente fica aqui, irmãos, aqui especificamente no Brasil, com as nossas geladeiras cheias, os nossos guarda-roupas cheios, e nossos carros e nossas coisas. Nós não avaliamos o que está passando esta igreja em nações que muitas vezes os servos não têm nem a liberdade de ensinar os seus filhos a andar nos caminhos do Senhor, não tem nem a liberdade de ter a Bíblia, não tem nem a liberdade de se declarar servo do Senhor sob pena de perderem as suas vidas. Esta é a igreja de Esmirna, que está até hoje viva, e que nós, meus amados, nós precisamos nos identificar com essa igreja, nos condoer com esta igreja, tantos servos e nações que sofrem, que morrem por causa da palavra do Senhor, e que muitas vezes depende de até o envio digamos, de uns trocados nossos, quer dizer, nós nem valorizamos, estragamos, que nós possamos abrir os nossos olhos, possamos colaborar com esta igreja. Eu mesma conheço irmãos que saíram da igreja, eu já vi alguns irmãos, vários inclusive, que eles vão para certos países onde eles sabem que vão, mas eles têm certeza também que poderão não voltar, poderão ser mortos por lá, e eles vão. Então, eu creio que esta é a igreja de Esmirna, que nós não devemos esquecer, meus queridos. Vamos lembrar que essa igreja faz parte de nós. E seremos muito abençoados se nós orarmos por ela, se nós ajudarmos esta igreja, porque a nossa oração ela é de grande valia para a igreja de Esmirna nesta hora. A nossa contribuição, nós podemos procurar as instituições que
que trabalham com esta igreja. Eu mesma conheço uma igreja que ela é sustentada por uma igreja aqui do Brasil, por uma instituição aqui no Brasil, que eles compram as meninas que os pais estão vendendo para prostituição, eles compram e levam lá para um local onde eles têm preparado, eles cuidam, evangelizam estas meninas. Não vamos esquecer das viúvas da Índia. É um horror. Você pode procurar lá no site Portas Abertas, por exemplo, e outros sites que se vê na internet, o sofrimento desta igreja, como é grande, é um horror, meus queridos. Os irmãos que militam na Coreia do Norte, e por aí vai, né? A coisa é muito feia. E nós vimos aqui, falar um pouco sobre a igreja de Pérgamo, uma igreja que também o Senhor se agradava muito dela, né? Ele disse assim, eu sei as tuas obras, onde habita, e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunhas, assim, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Assim, mas tem umas coisas contra ti. Que toleras a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. E também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Vou beber um pouquinho d'água aqui. Então, esta igreja está viva. A igreja que tolera Balaão, a igreja que não tem zelo pela sã doutrina, que acaba permitindo no seu seio uma mistura de evangelho de Jesus e Balaão, entendo que Balaão aqui sendo era um bruxo, né? Então ele passa tudo. A igreja contaminada. E fala também que essa igreja ela tolera os nicolaítas. Nicolaítas era uma seita que a palavra fala, e a seita nós já sabemos. Aqueles que se apresentam como emissários de Deus, mas que distorcem a palavra de Deus e acabam desviando muitas pessoas do verdadeiro evangelho de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, com o evangelho contaminado, né? Coisas que não podem acontecer e que estão ali e que acabam desviando muitos dos caminhos do Senhor. Então cuidado com Balaão e com os nicolaítas. E nós vamos falar agora, nós vamos parar por aqui na igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira diz, eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço, e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Então, meus queridos, nós vamos nos deter bastante aqui na Jezabel, que é uma figura muito perigosa no meio da igreja, e que nós precisamos ter muito cuidado com ela, porque eu mesma conheci a história da Jezabel, e nunca passou disso. Aquela mulher, principalmente mulher do pastor, que manda no pastor e governa e faz, e governa a igreja e tudo. Então eu conheci a história de Jezabel assim. Quem dera, meus irmãos, depois que o Senhor me mostrou isso aqui, quem dera que fosse só isso. Mas não é. Inclusive, eu estava vendo alguns estudiosos da palavra que Jezabel
ela é um espírito que atua no meio da igreja para fazer que tudo se faça segundo a sua vontade. Jezabel, nós podemos, um pouquinho que eu andei estudando, ela casou-se com o rei Acabe de Israel, e ela foi para Israel, e aqui a palavra fala dela, Deus deu a oportunidade para que ela se arrependesse e não se arrependeu. Então eu creio que esse fato dela ter se casado com Acabe foi a oportunidade que Deus deu para ela de ir morar no meio do povo de Israel. Só que lá, ela chegando lá, ela não quis saber de andar nos caminhos do Senhor, de observar a lei do Senhor, mas ela continuou com as suas práticas que ela já trouxe lá da sua terra, né? Ela casou-se com Acabe, foi num negócio para facilitar as relações da nação dela com a nação de Israel. E ela chegando lá, ela, ao invés de temer ao Senhor, ela ficou ali na surdina, digamos assim, influenciando Acabe, governando a nação através de Acabe, matou um bocado de profetas, fez horrores, fez que povos comesse do sacrifício da idolatria. Foi um terror a Jezabel. E nós podemos, o que nós aprendemos aqui, o cuidado que nós precisamos ter com a presença de Jezabel, que ela não é a mulher de um homem, principalmente não é a mulher do pastor, mas é um espírito que opera na vida da igreja, pode operar nas nossas vidas, fazendo com que nós nos aproveitemos da nossa posição de estarmos na igreja, e muitas vezes até a gente vê isso, até mesmo em condição de liderança, mas pode ser, mesmo que não tenha liderança, mas não tem aquela mentalidade santa de servir ao Senhor, de temer ao Senhor. Ela faz tudo, muitas vezes, de maneira camuflada, que quem não conhece pensa até que ela é boazinha, mas no fundo ela ali há um espírito de Jezabel. Inclusive eu estava vendo mais um pouco sobre isso. Jezabel, ela se identifica com o que hoje nós conhecemos como narcisista. É uma pessoa extremamente egoísta, que ela pensa, em primeiro lugar, em si. Ela não dá o lugar total no seu coração para o Espírito de Deus operar. E ela acaba sendo um tropeço na vida da igreja. Então, é uma mentalidade que traz grandes prejuízos para a comunidade e para a pessoa que também pratica isso, né? E eu até creio mesmo que nós precisamos abrir bem os nossos olhos, até porque esse comportamento egoísta, narcisista de Jezabel, ele é uma coisa nata do ser humano que precisa ser educado, né? No caso da Jezabel, ela teve um lar disfuncional, ela perdeu a mãe quando criança, perdeu o irmão, foi criada pelo pai. Então a gente já pode imaginar como é que o sofrimento, os desvios que houve na formação da mentalidade da Jezabel. Ela não era doente, mas ela teve uma má formação e ela não soube se comportar. Deus a levou, deu oportunidade para ela se arrepender, ela não se arrependeu, e o Senhor deu uma sentença para ela que a poria numa cama, e o fim dela, nós sabemos como é que foi uma coisa terrível, né? Então nós precisamos estar muito atentos para este comportamento de Jezabel nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida dos nossos filhos. Esses dias eu estava vendo um assunto falando sobre
este comportamento narcisista, como ele está ficando cada vez mais frequente, mais arraigado no meio da sociedade, porque os pais deixando de governar suas casas, de educar seus filhos, os filhos é que estão educando os pais e se criando, exigindo que toda a sua vontade seja cumprida. Isto forma os narcisistas. E nós já estamos no final do vídeo, nós precisamos estar bem atentos para... E vamos consultar, fazer uma reunião conosco mesmo, né? E vamos ver em que pé nós estamos. Às vezes é duro, né, a gente deixar de fazer a nossa vontade, a vontade da carne, para fazer a vontade do Senhor, mas sem sombra de dúvidas, doa a quem doer, mas é melhor nós fazermos a vontade do Senhor, meus queridos. Então nós vamos encerrar este vídeo por aqui. Eu peço a você que deixe o seu like aí, que é muito importante para nós, que você compartilhe este vídeo, você estude lá nas cartas do Apocalipse sobre estes assuntos que temos trazido, né? Tem mais para frente as outras cartas que falam da igreja, a igreja é exemplo, ainda fala de igreja também, a igreja com muitos problemas, a igreja que precisa usar colírio, né? E a gente tem muito que aprender nas cartas do Apocalipse. E nós vamos encerrando por aqui. Eu deixando um forte abraço a todos e pedindo, compartilhe este vídeo. E a paz do Senhor Jesus. Amém.